Queridos, graça e paz, mais uma vez, mais uma pré-aula. Quero aqui mandar um abraço aos nossos irmãos que comentaram o nosso último vídeo. Quero mandar um abraço aqui, a paz do Senhor, para o nosso irmão Francisco Silva, para o nosso irmão Rômulo Henrique, nosso pastor Jairo Alves. Que Deus abençoe, grande abraço. A irmã Deusirene Pereira, a irmã Leninha Oliveira. Também temos uma nova aqui, uma pessoa nova, um novo inscrito aqui no canal, que é a irmã Gilda, lá do campo de Maranguape, do pastor Daniel Matias. Que bênção, muito bom mesmo. Vamos lá, pessoal, vamos ver aqui o que Deus tem para nós neste dia chamado hoje. A lição de número 3, 16 de outubro de 2022. Lembrando também, mandando um grande abraço para o pastor Jota. Pastor Jota, nosso amigo, diz também que tem acompanhado aí as nossas pré-aulas. Que Deus em Cristo abençoe. Vamos lá, lição de número 3, 16 de outubro de 2022. Um tema bastante sugestivo para os dias atuais, que é sofrimento pedagógico. O sofrimento do crente não é um sofrimento qualquer. O sofrimento do crente não é para ele rasgar a Bíblia e abandonar os caminhos do Senhor. O sofrimento do crente tem uma razão. O sofrimento do crente é um sofrimento pedagógico, né? Fundamento. Tiago, capítulo 1, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Referência está em Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4. Temos como objetivo geral entender que a conduta de Tiago, frente às provas e tribulações que a igreja estava passando, nos serve de exemplo. É verdade, nos serve de exemplo hoje, não é isso? Conhecimentos específicos. Primeiro, estudar os tipos e a natureza das tribulações que marcam o nosso cotidiano, evitando a generalização do termo. Verificar que Tiago estava prevenindo a igreja sobre o que estava para vir, ainda nos seus dias. Mostrar que a tribulação e provações trazem resultados positivos para o caráter do crente, que a suportam sem murmurar. Isso aqui é interessante, que é o que? Sem murmurar. Murmurou, perdeu a bênção. Vamos lá. A introdução. Tópico primeiro, em que consiste o sofrimento do crente. Irmãos, você tem que deixar claro para o seu aluno que o crente, conforme já abordado na aula anterior, que o crente ele não está isento de sofrimento, tá? O crente não está isento de sofrimento. Apesar que muitos têm pregado que o sofrimento é sinônimo de pecado não confessado, né? Não é dessa forma, tá bom? Então nós ainda estamos nesse mundo, estamos sujeitos, né, às provações, ao sofrimento, ao dia mau, assim como qualquer outro. E alguém pode perguntar, então para que eu vou ser crente? Então para que eu vou servir a Deus se eu passo pelo mesmo sofrimento? Aí que está a grande diferença. Quem não tem o seu nome escrito no livro da vida, procura o socorro nas drogas, procura o socorro nos vícios, procura o socorro e às vezes até tirando a sua própria vida para se ver livre dos problemas desta vida. Agora, quem tem
a Jesus tem um socorro bem presente na hora da angústia. Ele está sempre conosco, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso socorro e Ele sempre nos ajuda. Amém? Então, olha, as palavras provação e tentação. Aqui você passa para a sua turma essa diferença, tá? Apesar delas serem congruentes, delas estarem às vezes juntas, mas ela tem aí uma diferenciação, né? Quando eu falo de provação, você passa isso para a sua turma, fala de processo, fala de um teste, né? De um processo. A tentação, diferentemente, fala de sedução, né? A palavra centro aqui é sedução, né? Interior. As palavras são intercambiáveis, por isso seus conceitos devem ser delimitados, né? Você lê Mateus 26:41, 1 Pedro 1:6. Tiago não se preocupa em responder por quê. O porquê sofremos. Porém, deixa claro que o sofrimento do salvo está no controle. Está no controle. No controle de quem? De Deus. Está no controle de Deus. Então, o objetivo de Tiago aqui não é responder por que o crente sofre. Depois você lê lá em Salmo 37, Salmo de número 37, que você vai ver a questão do sofrimento do justo e da aparente alegria do ímpio. É muito interessante esse Salmo 37, você leia, que vai contribuir aí com o seu entendimento do tema, tá bom? Então, as palavras provação e tentação, ela possui o mesmo radical, porém, nós temos que deixar claro esses conceitos, né? Provação fala de teste, tentação fala de sedução, fala mais do interior, né? Então, hoje nós somos sim tentados, né? Ou seja, o inimigo quer nos seduzir e nós somos provados também pelo nosso Senhor, né? Isso é uma realidade e uma verdade bíblica, ok? 1.2. As provações devem ser motivo de regozijo para nós. Isso aqui parece soar estranho hoje, né? Regozijo é o mesmo que alegria. Então, eu devo me alegrar nas provações? Parece contraditório, né? Nós vamos entender esse mistério. A teologia positiva prega que o sofrimento é uma prova da falta de fé. Então, diz que quem está passando aí uma provação, sofrimento, é porque não tem fé. Alguns falam até que é pecado escondido, pecado não confessado. Nem todos, né? Nem todos os casos são dessa forma. O sofrimento ele está no mundo, ele está presente para todas as pessoas, irmãos. O nosso maior exemplo é Jesus, né? Imagine aí o que Jesus passou, né? Renunciou sua posição de glória e se fez homem, esteve em nosso meio. Foi sofrimento do início ao fim, né? Mas Tiago vai na contramão dessa ideia, ou seja, Tiago ele não diz que o sofrimento é um sinônimo de falta de fé. Ele não diz que o sofrimento é um sinal de pecado escondido, né? Então, Tiago vai na contramão dessa ideia. Assim como o próprio Jesus. Jesus, em João 16, muito conhecido, né?
João 16:33 fala que no mundo tereis. Vai ter, amigo. Uma notícia para você: você vai ter aflição. Você vai ter, ponto. Você vai ter aflição. Né? O diferencial é como você vai se portar diante do momento de aflição, do momento de sofrimento, pois o Senhor nos dá ferramentas para tal. Né? Como a provação pode trazer felicidade? É uma indagação interessante, né? A resposta é quando entendemos por que Deus prova o justo, porque Deus tem um motivo. Irmão, para pensar comigo. Você corrige o seu filho. A Bíblia fala que o Senhor corrige aquele que ama. Você corrige o seu filho com amor. Você orienta o seu filho com amor. Por que você vai lá corrigi-lo? Porque você se preocupa com o futuro, porque você ama. Da mesma forma, Deus quer tratar a nossa fé, a nossa maturidade. Ele não quer que as simples coisas desta vida, o simples desalento que nós enfrentamos no dia a dia, venha surgir como um empecilho, né, a nossa fé, que nós venhamos abandonar, né, como ele escreve a sua carta aos Gálatas, e ele começa falando, Paulo falando: ó insensato Gálatas, como vocês mudaram, né, do verdadeiro evangelho para outras coisas que andam pregando aí. Né? Então o objetivo é esse: o Senhor não quer que nós sejamos inconstantes. Né? Então a aprovação vem com esse objetivo, né, de demonstrar o amor de Deus, demonstrar nossa dependência de Deus, e isso vai estreitando o nosso relacionamento com Deus. Oh glória! Estreitando o nosso relacionamento com Deus. Por isso que quando passamos a luta, nós oramos mais, nós buscamos mais. Né? A luta, a aprovação, irmão, tem um caráter pedagógico muito interessante na vida do cristão. E é isso, e é esse o nosso tema. Depois leia Salmos 11, verso 5, que você vai ver acerca do sofrimento do justo. Então, isso que nos traz consolo. Quais as provações que os irmãos dispersos estavam passando? Eram diversas, né? Diversas provações. O povo estava desanimado em todos os aspectos, né? Primeiro, a pobreza. A grande parte do povo perderam seus bens, ou seja, perderam seus empregos, perderam sua renda, né? Perseguição religiosa. Também a aristocracia, ou, né, a teocracia, né? A teocracia oprimia o povo com pesados tributos ligados à lei. Isso está em Tiago 5, do verso 1. Então, aquela opressão, aquele peso religioso, aquela perseguição religiosa era ferrenha no primeiro, no segundo século da igreja cristã. O exílio, muitos judeus se sentiam desamparados em terra estranha, claro, né? Então, com a incerteza do futuro. Então, essa falta daquela certeza, essa dificuldade que os judeus tinham, né? Devido ao exílio, e essa incerteza, o Tiago abrange, traz essa mensagem a esses irmãos que estavam dispersos, justamente porque eles estavam passando por esses problemas, né? E também o complexo de inferioridade. Agora imagina, tudo isso aí, a soma desses fatores: a pobreza, perseguição religiosa, questão do exílio, estavam ali nas últimas. Né? E aí então chega o complexo de inferioridade. Muitos eram marginalizados devido à sua condição espiritual
né? Tiago 1. Então eles se sentiam distanciados, inferiores, devido à condição financeira, à condição religiosa, e isso abala mesmo, né? Você vê hoje o pai de família que está desempregado, o pai de família que não consegue honrar com seus compromissos. Ele se sente inferior, ele começa, né, a ter problemas aí e pensando, poxa, eu não valho nada, poxa, eu não tenho um emprego, e isso vai trabalhando, vai trazendo um complexo, né, de inferioridade. Então, essas eram as provações que os irmãos estavam passando ali, né, na igreja do primeiro e segundo século. E Tiago, ele trata nesse sentido, né? E ele trata dessas angústias. 2.1. A urgência em admoestar os irmãos, a paciência. Então, Tiago chega aí com essa mensagem. Normalmente, os escritores do Novo Testamento começam sua epístola expressando apreço aos seus leitores, né? Que a graça do Senhor seja. Você lê nas epístolas paulinas, nas epístolas em geral, você vê justamente isso, né? Tanto Pedro, Paulo, em suas epístolas, ele traz ali uma saudação, né? Como uma forma de ação de graças no início da sua epístola. Mas Tiago não, Tiago começa com a paulada, né? Tiago já começa exortando, Tiago chega com o pé na porta, Tiago ele já chega falando, olha, acordem, olha, vamos lá, vamos levantar a cabeça, vamos perseverar, né? Chega com uma mensagem prática, uma mensagem, né, bastante forte. E isso é interessante também, que você percebe, a gente aproveitando, falando aqui desse início das epístolas, você observa que nas epístolas em geral, todo o autor se preocupa em se identificar. Como o próprio Paulo, ele fala assim, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele vai se identificando. A gente não vê isso na epístola de Tiago. Por que isso? Porque Tiago, ele era bastante conhecido na igreja, né? Ele era um líder bastante conhecido mesmo e considerado pelos irmãos. Então ele pula aí as apresentações, ele vai direto ao ponto, né? Já vai tratando de assuntos, né, como a perseverança, exortando a igreja de uma forma direta, né? É muito interessante isso. Então, Paulo e Pedro também utilizavam da situação atual, da dificuldade do povo para instruí-los, né? E isso também a gente faz nos dias de hoje, né, irmãos? O pastor hoje, no século XXI, né, nesse pós-modernismo, nessa sociedade líquida, ele tem que trabalhar de acordo com a necessidade da igreja, né? Nós vemos a dificuldade da igreja, a questão do tempo, né, da correria do dia a dia, muitos deixando de congregar. Então a gente vai trabalhando também e exortando os irmãos a permanecerem na fé, né, a permanecerem na presença do Senhor, a frequentarem a escola bíblica, a frequentarem a escola dominical. Então isso, irmão, é interessante. Hoje nós estamos vivendo dias de pessoas que não frequentam o culto de ensino, não frequentam a escola bíblica dominical, não aprendem, mas só que querem ensinar. Aí passa 1 mês, 2 meses sem estar na igreja, sem congregar, e quando chega quer exortar o povo, por amor de Jesus Cristo. Não pode ser assim. Você tem que se regozijar, se alegrar, porque tem benefícios que só a tribulação traz. Eita, irmãos. Essa teologia liberal, quando se depara com um tema desse, eles devem ficar, né, irados, mas é a verdade. Tiago tem os mesmos sentimentos a respeito de tribulações, né?
Então, olha só, Tiago ele tem os mesmos sentimentos a respeito das tribulações que o apóstolo Paulo e que, né, Pedro também. Paulo nos motiva a gloriar-nos nas tribulações, pois ela produz a paciência a experiência, a experiência, a esperança, em Romanos 5. E Pedro nos faz entender que não estamos esperando indefinidamente e por algo incerto. Ele nos traz uma certeza, né? 1 Pedro 1,5, ou seja, não é em vão, que a nossa luta não é em vão, que a nossa batalha, que os momentos que passamos vai nos trazer, né, benefícios, vai nos trazer, né, algo de bom em um momento futuro. Então, ó, tópico 2.3, as tribulações nos fazem crescer. Tiago tinha um receio que a fé de muitos irmãos viesse a sucumbir. É o que está acontecendo hoje, né, irmãos? Por isso, os leva a perseverar. Essa é uma palavra, né? Essa é uma palavra que tem que estar no nosso vocabulário hoje. Perseverança. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que sofre. Ele chama de bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa. Olha, quando é que recebe a coroa? Irmão, só recebe a coroa. Primeiro, você tem que sofrer a tentação. Porque quando for provado, olha aqui, provado. Então a provação precede a coroa. A provação precede a coroa. É interessante que Hernani Dias Lopes, ele faz um comentário nesse sentido, e ele fala assim, ó, a cruz vem antes da coroa. O deserto precede a terra prometida. O sofrimento precede a glória. Importa nos entrar no reino por meio de muitas tribulações. Então, não é bonança, não é só vitória. Existe a luta e depois vem a vitória, né? A luta, o momento de dificuldade, ele precede o momento de bonança. Não é verdade? Quando vem a tempestade, logo depois vem a bonança. É nesse sentido que o Salmo diz que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Nesse sentido, não está delimitando o tempo. Né? Então eu tenho uma luta hoje, amanhã cedo, quer dizer que já está. Não, está querendo dizer que vai passar. Está querendo dizer que assim como a luta chega o momento de luta, vai chegar o momento de bonança. Como chega o momento de tempestade, vai chegar o momento de bonança também. Amém? Então, a tribulação, o momento de tribulação, um momento de luta, nos traz também benefícios, nos traz algumas coisas. Por exemplo, nos traz o quê? Maturidade. Maturidade. Porque as tribulações vão te fazendo crescer, vão aperfeiçoando a sua fé. Irmãos, a tribulação, a provação, não é motivo para você desistir. Quando alguém fala assim, não, eu desviei dos caminhos do Senhor porque a luta foi tremenda. Mentira. Não foi por causa da luta. Porque até a palavra do Senhor diz que nós somos provados, não somos provados além do que nós podemos suportar. Então a aprovação ela vem sob medida. E outra coisa, a aprovação vem não é para você abandonar, é uma oportunidade que Deus dá para você exercitar a sua fé. Então a aprovação não é para você rasgar a Bíblia, abandonar a igreja, abandonar. Não. A aprovação é para você amadurecer. É para você atingir a maturidade. É para aperfeiçoar a sua fé. É para te dar o quê? Experiência.
É para te levar ao quê? Ao equilíbrio. Irmão, só sabe falar, só sabe expressar o momento de luta e o momento de vitória somente quem passou por ela. Então, você tira alguém que não conhece, não passou por determinado problema, ele não vai ter noção para falar sobre aquilo. Mas aquele que vivenciou, fala com autoridade, né? E fala, né? Porque ele passou por aquele problema, ele passou por aquela experiência. Então, nos traz maturidade, experiência e equilíbrio. E assim você vai o quê? Você vai crescendo. Você vai crescendo na obra, você vai crescendo na vida espiritual, você vai amadurecendo. Glória a Deus. Prossigamos em conhecer, prossigamos, né, nesta comunhão com o Senhor. Tópico 3, o significado das vossas provações. Você não é provado por nada, irmão. Tem um significado, tem um objetivo da provação. A palavra prova, né, dokimazon, no original, tem o sentido de processo de refinamento. De refinamento. Refinamento do quê? Do ouro e da prata. Então preste atenção, olha só que interessante. Às vezes você fala, estou passando numa prova, mas você não sabe o que significa a prova, a provação. Né? A palavra prova no original nos arremete ao refinamento do ouro. O ouro ele não vem puro, não tira ele da terra puro. Então, com esse processo de refinamento que vem através do calor, por isso que eu estou passando uma prova de fogo. Prova do fogo mesmo. Né? Aí vai refinando. Por exemplo, se você colocar os metais, cada um ele tem um ponto, né, a qual uma temperatura correta que ele vai derreter. Né? Tem uma temperatura diferente uma das outras. O ouro é um, o ferro é um. Então, quando você passa pelo processo do aquecimento, cada ferro ele tem ali o seu a sua temperatura, a qual ele vai ali derreter. Então as outras impurezas vão sendo, vão sendo tiradas, vão sendo purificados, através desse processo de refinamento. Então essa palavra prova no original tem a ver com isso, com refinamento. Então fala assim, eu estou passando uma prova, Então você está passando por um processo de refinamento. Você está passando por um processo de purificação. Olha que interessante isso, irmão. Que maravilha. Então, assim sendo, Deus nos prova para refinar. Meu Deus, que maravilha isso. Para refinar. E aqui eu quero, irmãos, levantar uma questão com você. A gente fala sempre, para que o Senhor? O Senhor prova, já ouvi muito isso. O Senhor prova para ver a nossa fé, para saber o grau da nossa fé. Não. Se Deus nos prova para saber o grau da nossa fé, e se a gente tem fé, aonde está a onisciência? A onisciência. A onisciência de Deus. Aí nós teríamos um problema teológico, que aí nós anularíamos a onisciência. Porque se o Senhor te prova, Ele já sabe o grau da sua fé. Porque Ele não prova além do que tu podes suportar. Oh, glória! Então há uma medida. O Senhor, Ele sabe. Um exemplo disso é Jó. Por que Deus provou Jó? Irmãos, isso é muito interessante se você ver a história de Jó. Não foi Satanás que colocou Jó na história. Leia o livro de Jó que você vai perceber isso. Não foi
a Satanás que falou, eu vou provar Jó. Não. Foi o próprio Senhor que falou assim, a Bíblia fala que o inimigo se colocou ali naquele momento de reunião, e o Senhor falou, de onde vem? Eu vim de passear pela terra. Aí o Senhor que coloca Jó na história. Ele fala assim, tem visto o meu servo Jó? Se Jó tivesse lá, falava, me deixa quieto, não me mete nesse problema. E o Senhor fala, tem visto meu servo Jó? Olha o que o Senhor falou, íntegro, fiel, temente. Ele dando caráter. Então, é um sinal da onisciência que Deus já conhecia o caráter de Jó. Já conhecia o grau de fé de Jó. Então, Jó não foi provado para que o Senhor soubesse a sua fé. Mas Jó foi provado, aleluia, Jó foi provado para que o Senhor mostrasse para ele mesmo. Para que o Senhor mostrasse para Jó mesmo que o Senhor não abandona, que o Senhor restitui, que o Senhor está acima de tudo e de todos. Jó foi provado também para mostrar para o inimigo. Isso aqui é muito profundo. Jó foi provado para que Deus mostrasse para o próprio inimigo que um ser humano é capaz de se manter fiel a Deus, coisa que o próprio Lúcifer não conseguiu. O próprio querubim ungido foi achado rebelião em seu coração, mas Deus estava mostrando para o inimigo, você não conseguiu ser fiel, mas eis aqui um homem que foi feito abaixo dos anjos, permanece fiel na provação. E aí você conhece a história. Oh, glória a Deus. Então, ele nos prova para nos refinar, para nos purificar. Assim sendo, o que a provação ela faz? Ela aperfeiçoa. A provação, ela aperfeiçoa. Ela aperfeiçoa a nossa fé. O que a provação faz? Ela aperfeiçoa, ela refina, ela purifica, ela aperfeiçoa a nossa fé. Oh, glória. Eu vou parar porque senão você vai começar a orar, Senhor, me manda aprovação, Senhor, me manda aprovação. Senão, né? Vamos lá. 3.2, produz paciência. Olha só, nós lemos, né, que o apóstolo Paulo, ele traz isso. Então, produz paciência. É a exigência que os salvos aguentem amorosamente uns aos outros. Então, a paciência. A perseverança é a capacidade de resistir às provações. É a capacidade de você resistir, de você persistir firme no propósito. Em nome de Jesus, não desista. Aquele que perseverar até a metade, pastor, não. Até 90%, não. Até 99% também não. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverança. E o Senhor nos deu ferramentas para que possamos perseverar. Oh, glória! A oração, o jejum, a sua palavra, aleluia! Quanto mais próximo de Deus, quanto mais a presença de Deus se manifesta em nossas vidas através da plenitude do Espírito, nós a cada dia mais conseguimos resistir às investidas do inimigo, resistir às tentações, resistir também às provações, porque Deus nos dá ferramentas para isso. Essas definições nos arremetem à imagem de alguém carregando com sucesso uma carga em seus ombros durante um longo período. Você pode parar e pensar, eita pastor, eu estou carregando, eu estou passando por uma provação, estou carregando por alguns anos aí. Ei, eu quero te dizer que está chegando, você vai conseguir.
você vai conseguir chegar ao objetivo. Você vai adentrar pela porta. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar força. Deus está com você. Você não está sozinho. Ele é socorro bem presente. Ele é o nosso ajudador. Ele nos dá força. Diga ao fraco, eu sou forte. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nosso caráter. O que as provações fazem em nós? Aperfeiçoa. O quê? O nosso caráter. Oh, aleluia. Então as provações aperfeiçoam o nosso caráter. Glória a Deus. Outros benefícios da tribulação. Meu Deus, mas quanto benefício da tribulação. Eu vou orar pedindo mais tribulação. Cuidado, irmão. Já está bom, já está no limite. Assim como um músculo fica mais forte ao ser exercitado, nós ficamos mais resistentes quando somos provados pelo sofrimento. Quando você malha aí o bíceps, o tríceps, né? Quando você malha o músculo, você fica forte, né? Assim, trazendo isso para o âmbito espiritual, quando você é exercitado pelo sofrimento, pela provação, você se torna mais resistente. Glória. Chegar ao ponto de você olhar assim e falar, meu Deus, mas cadê as provações? Tá tudo muito bom. Aí você já fica, como se diz, escabriado. Você já fica preocupado, fala, meu Deus, as coisas estão muito bom, né? O mar está muito calmo. Então você já fica com a orelha em pé, né? Porque realmente as provações, o sofrimento, elas fazem parte da nossa vida. E nós, quando nós somos exercitados através do sofrimento e das provações, nós nos tornamos mais maduros, como nós já falamos. Ser perseverante não é se conformar e dizer o que há de ser será. Não. Ser perseverante é ter Deus como Pai, é sabendo que Deus vai te dar vitória, é que Deus vai abrir a porta, é que o momento vai passar e você vai cantar o hino da vitória lá do outro lado, que Deus vai te trazer, né? Deus, assim como vem o momento da tribulação, vai vir o momento da bonança também, né? Então, para tudo há um tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3 fala isso. A resignação leva à derrota, mas a perseverança, glória, nos leva à vitória. Aleluia. A resignação leva à derrota, mas a perseverança nos leva à vitória. Vamos exercitar nossos músculos espirituais? Vamos estar mais fortes perante o Senhor? Diga ao fraco, eu sou forte. Passe pelo momento de sofrimento, passe pelas provações, passe pelas tribulações, que lá do outro lado você vai sair mais forte, você vai sair, aleluia, mais maduro, mais resiliente na presença do Senhor. Amém? Glória! Conclusão, quando somos provados, o resultado imediato é a virtude da perseverança, incorporada ao nosso caráter. Mas este ainda não é o resultado final do teste. O que Tiago quer dizer com o cristão tem que permitir que a perseverança faça o seu trabalho pretendido, ação completa. Não podemos apressar a perseverança. Glória! Não é você que delimita o tempo. Deus está no controle de todas as coisas. Quero profetizar sobre a sua vida. Assim como você está passando por problemas, o momento da bonança também vai vir. Aleluia. E o Senhor está falando comigo também. Estou falando com você. O Senhor está falando comigo. Pois a perseverança, ela tem o seu tempo certo. Aleluia. Ela vai fazer o que lhe apraz. O momento, a prova, ela tem um tempo de começar e ela tem um tempo de terminar. Aleluia. Ninguém vive só de prova.
Tá passando prova hoje? Tô, pastor. Mas a alegria vai vir pela manhã. A bênção vai chegar. Oh, glória, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Revisão. Aleluia. Revisão para você. Faça com sua turma. Leva um bombonzinho, tá bom? Leva um bombonzinho para sua turma, tá? Leva um bombonzinho para eles, serem incentivados, tá? Distribui um bombonzinho para eles, quem acertar, né? Faz a pergunta individual, tá? Faz a pergunta, quem souber levanta a mão. Não fala, só levanta a mão. Quando levanta a mão, se acertar, leva um bombonzinho e premia aí quem acertar. Beleza? Um abraço. Que Deus te abençoe. Você não vai ficar no sofrimento. Você não vai ficar na provação. Você vai passar por ela. E você vai cantar o hino da vitória. Que Deus te abençoe.